Maurício, agradeço o seu aceite, fazer parte dessa minissérie. Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Maurício Trindade, sou psicólogo há 33 anos, tenho uma formação clínica e organizacional e também trabalho com viés de neurociência e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a paternidade e sobre a minha experiência como pai e a minha experiência na clínica atendendo pais e atendendo homens de um modo geral. Maurício, eu quero começar com algo bem pessoal. O que é ser pai para você? É muito bom, é muito legal. É lógico que isso parece muito clichê, mas no meu caso, além de tudo, eu conto com a minha esposa, que é uma pessoa extraordinária. Então é uma pessoa que tem uma capacidade de cuidar, de acolher, que facilitou também muito o meu, vamos dizer assim, a minha inserção nessa tríade que nós formamos. Meu filho nasceu prematuro, pequenininho, e aí inspirou muitos cuidados. Eu tirei uma licença de 10, 15 dias quando ele nasceu, eu não fui trabalhar, eu tinha uma empresa na época e dei um tempo, porque ele precisava de cuidados. Então ela também fez cesárea, então eu que nos primeiros 10 dias só eu dei banho. Nele, cuidei dele, ela também obviamente ajudou a cuidar, mas eu me encarreguei disso. E uma coisa interessante é que é tão estressante, a mulher faz isso com uma naturalidade muito maior, Foi tão estressante, eu fiquei tão preocupado, com tanto medo de não dar conta, que depois de 10 dias eu parei. E aí eu caí de cama, fiquei uma semana sem conseguir levantar com uma gripe, assim, meu sistema imunológico foi lá embaixo, Então isso retrata um pouco como a gente até se sente fortão, mas a hora que a coisa chega mesmo, a gente sente o peso, E a mulher faz isso com uma facilidade maior. É que veio de uma surpresa, ele em prematuridade, então aí emocional... ele nasceu 15 dias antes, mas ele tinha 1,9 kg. Tá? Ele nasceu pequenininho, agora é um cavalão. Um baita moço, E viver essa paternidade, o que mudou? O que era o Maurício antes da paternidade e o Maurício na paternidade, vivendo a paternidade? Olha, a gente era casado já fazia 5 anos e eu sempre fui muito caseiro. Eu sempre fui muito de ficar em casa. E também não sou muito de esporte, tá? Aquela coisa de futebol no fim de semana eu nunca tive muito. Mas o que muda realmente é a perspectiva do que é que você quer para a vida. O que você está fazendo? O que é que você vai construir? Então, tem toda aquela ideia, Antes éramos só eu e ela, então a gente tinha planos de construir família e tudo, mas quando vem o filho, a coisa fica muito mais concreta. Então você tem que dizer, não, isso aqui agora eu vou fazer de tal maneira porque tem um projeto aqui que nós temos que adiar nossas satisfações pessoais porque tem um outro ser aqui que faz parte do nosso projeto. E sempre foi assim, tanto com o nascimento do Renê como o nascimento da Sofia, minha filha, sempre teve que ter um plano para que as coisas pudessem acontecer de maneira que todo mundo pudesse viver bem com isso. O pai, a mãe e os filhos. Porque quando o segundo filho nasce também muda muita coisa. Você já errou bastante aqui, aí você quer acertar mais. Então é sempre estar se repensando, se recalibrando. E como que você vai fazer com que essas pessoas possam ter em você uma segurança para que eles possam dizer, não, então eu vou e eu tenho uma retaguarda. Sim. Essa acho que é principalmente a grande questão do pai, Saber que a mãe, obviamente sim, mas o pai se sentir uma retaguarda para todo mundo. E é pesado, Olha, é pesado se você não faz musculação. Se você encara isso como uma coisa que é o que você escolheu, então você vai se exercitar e vai fazer isso de uma maneira tranquila. Eu tive um pai muito legal, eu tive um pai muito bom, eu tive um pai
que sempre dedicou a vida dele para a família, né? Um cara ele era um cara diferente, né? Ele era teólogo, ele era advogado, ele fez filosofia, então era um cara muito do pensamento. Então ele era um cara que tinha uma certa facilidade de fazer reflexão e trazer isso pra gente. Então eu aprendi muito isso com ele, né? Saber qual é o seu papel. Para mim veio a coisa natural, foi super planejado, foi super desejado, então eu sabia que ia ter uma coisa que ia mudar. Então eu e minha esposa sempre nos demos muito bem, então isso também facilitou muito, né? Mas uma coisa que falo a verdade, às vezes você sente assim, pô, né? Essa hora agora é minha, né? Vamos deixar... Sim. Vamos deixar o cara meio, né? Ele que durma agora, né? Mas a gente sempre teve um acordo muito bom, né? As crianças dormiam sempre cedo, entre 9 e 9 e meia estavam dormindo, e a gente podia então conversar, né? Falar sobre a vida e ter a nossa vida, né? ter o nosso momento, exatamente. Acho que hoje é um dos grandes desafios para os casais, né? Porque muitos falam, eu vivo também nisso, né? Chegada de um filho, tá acostumado com uma rotina e chega a criança, muda totalmente a rotina e para você se encontrar, né? Nessa mudança brusca de rotina, muito difícil. Então, eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, a pequena vai para a escola, quando não tá na escola, tá comigo, aí o companheiro chega à noite e aí aquele vulco, aí ela dorme, aí nós dois estamos assim, uau, que cansaço. A gente vai conversando ali, né? Vai atualizando ali do dia, muitas vezes da semana, né? Mas assim, vem um cansaço muito grande. Sabe que isso, você falou uma coisa muito interessante, né? É natural já para você, ser um pouco mais nova que eu, que a criança vá para a escola. Para mim eu tinha um preconceito, falava, não, peraí, né? Criança tem que ficar em casa, tem que crescer, né? Com os primos, com os vizinhos. Aí eu me dei conta do seguinte, não tinha primo perto, porque eu morava numa cidade que não tinha família, né? Vizinho não brinca mais, né? Não tem mais aquela coisa tribal da vizinhança, dos filhos ficarem juntos, uma mãe cuida de duas, três crianças dos vizinhos, né? Aí eu falei, né? Não tem cabimento. Aí lembrei, né? Me toquei que a escolinha era o lugar de socialização. Né? A gente chama de escolinha, mas é escola, né? É lá que ele ia aprender a dividir as coisas, aprender coisas básicas de estar com outras crianças, e aí foi tranquilo. Mas engraçado isso, né? A gente tem que perceber através dos tempos que as coisas mudam e às vezes os nossos conceitos ficam antigos, a gente tem que atualizar isso, e o pai tem que fazer isso, né? Como? Entendendo, por exemplo, né, que depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho e se tornaram, vamos dizer assim, muito mais independentes, né, o papel dos homens, o papel do pai mudou. Não é mais o cara que joga o dinheiro na mesa e fala assim, tá aí, né? Eu ponho a comida na mesa e você educa as crianças. Eu conheço gente da minha idade que faz isso, que pensa assim, sempre pensou. Né? Ainda tem muito. Aí eu vejo uma turma ainda assim. Né? E uma coisa muito interessante sobre o papel do pai, né? E do marido, é que até, vamos dizer assim, a década de 50, 60, o homem tinha muito domínio sobre a casa. Né? Por quê? Porque ele era o cara que sustentava. Se a mulher quisesse sair dessa família, desse esquema, era muito difícil para ela, porque ela não tinha como se sustentar. Então, às vezes, o cara podia ser um cara que não era um cara muito legal, mas ele se sustentava na questão financeira. Né? A partir do momento que a mulher começa a ter essa independência, não só a responsabilidade, como a reflexão sobre o papel de cada um mudou completamente. E os homens ficaram muito perdidos. Muito perdidos. Porque antes ele chegava e dava ordem. E tinha que obedecer. Né? Porque senão havia sempre o risco de que ele pudesse sair e deixar o pessoal na mão. Né? A partir do momento em que ele não é mais essencial neste papel, ele fica meio perdido. Porque ele fala assim, bom, e agora? Se eu não posso fazer isso, eu vou fazer o quê? Aí que ele tem que reaprender o papel dele. Olha que interessante o que você está falando. Isso vem assim dessa experiência clínica? Você observa esses homens falando sobre isso? Observo. Né? Quem sou eu? O que eu faço?
De um modo geral, os homens têm uma dificuldade de redefinir o papel deles dentro do contexto da sociedade de hoje. Né? Se você pensar bem, cerca de 200 anos atrás, a população do mundo, 90% vivia no campo. Então, ali o núcleo se formava, tinha 6, 7, 8 filhos, né? O pai tinha uma atividade muito mais operacional, os filhos ajudavam nisso, a vida social era muito mais restrita, porque ia para a cidade ou para o vilarejo, quer dizer, 1, 2 vezes por mês só, então o núcleo familiar era muito denso, os papéis eram muito claros, né? E as cidades, né, a urbanização, quando veio, e isso é tão recente, dentro daquilo que a gente poderia chamar de, né, da formação do cérebro do homem e da mulher, isso é uma gota d'água no oceano em termos de tempo. Mas o aparelho psíquico, ele está montado para que o homem saia, casse, né, mate um bicho, plante, colha, e as mulheres fiquem mais recolhidas. O papel está muito definido, inclusive neurofisiologicamente. Quando você promove uma mudança rápida, como foi, você tem a pessoa dizendo, pô, mas e agora? Né? Hoje o homem é completamente diferente. Né? Então, se antes o homem precisava prover o sustento financeiro para que a mulher pudesse fazer, né, aquilo que sempre foi dito que é o papel da mulher, né, do acolhimento, afetividade, hoje é absolutamente imprescindível que os dois façam isso. Porque não basta estudar, não basta trabalhar, se a pessoa hoje não tem um bom acolhimento, um bom desenvolvimento para poder desenvolver laços afetivos e se relacionar bem, ele vai ter dificuldade, não importa a formação e a instrução que ele tenha. E isso hoje se faz com o pai e com a mãe. E o pai, podendo, né, refletir sobre isso, ele vai ser essencial na vida dos filhos. Adorei essa reflexão. E antes a gente tinha uma visão, né? Quem é o homem, quem é o pai. O que muda hoje na estrutura? Porque hoje, o homem de hoje, embora ele tenha isso no DNA da caça, mas teve uma modificação, né? No trabalho, nas relações. E aí, junto com a paternidade. Aí, o que muda nesses dois combos hoje, no nosso dia a dia, assim, na contemporaneidade? Aí a gente vai falar assim, o que muda para o homem maduro ou para o homem imaturo? Ai, fala um pouquinho dos dois. Porque o homem imaturo, né, ele vai continuar achando que mesmo tendo filho, ele precisa ter aquilo que, aí é a confusão, né? A individualidade, ok, beleza. Mas a individualidade não é ficar tomando cerveja até 2, 3 horas da manhã com os amigos no sábado. Né? Agora tem mais gente envolvida na história. Né? Tudo bem, obviamente pode fazer isso eventualmente, é legal, é bacana, os homens, é gostoso, né? Juntar, fazer churrasco e tudo. Porém, né, o homem maduro vai entender que esses são eventos cada vez mais esporádicos, né, e que ele é requerido num outro papel, mas não é porque a sociedade e a família exigem, é porque ele precisa desejar isso. E como é que ele deseja isso? Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de valores e de princípios, eu desejo que isso se perpetue, eu desejo que isso passe além, que isso seja transmitido. Esta é uma das maiores satisfações da vida de um pai, né? Que ele possa perceber que ao gerir, né, a educação dos filhos junto com a mãe, ele possa transmitir aquilo que ele acredita. Porque o que adianta você acreditar numa coisa se você não tem ideia de que isso pode ser transmitido e cultivado por outras pessoas? Então, o homem maduro, ele começa a trocar, né, os seus problemas, ou melhor, seus programas e suas atividades individuais de homem, né, por aquelas de pai, que é fazer com que seus valores e suas crenças e sua satisfação esteja na relação dele com os filhos e com a família. Gostei. E pensar que isso vai repercutir na vida do seu filho no futuro, né? Sim, sim, né? Assim, o que é que você está fazendo?
Não, peraí, eu tô aqui, não tô aqui criando um serzinho só. Eu tô criando, eu tô envolvido no projeto de criar uma pessoa legal. Né? Não é? É interessante isso, porque é muito automático. Não, é filho, é filho. Espera um pouquinho, é filho? É uma pessoa que você quer que seja legal para os outros e que seja legal com ela mesma. Que ela seja bacana e feliz e que ela possa ter satisfação em viver uma vida de família, uma vida de trabalho, uma vida de inserção, onde ela estiver. Né? Então, a tarefa do pai, da mãe também, mas do pai é prover um pensamento de valores e princípios que possam ser passados para essa pessoa, seja para o filho, para a filha, ou quem quer que ele se responsabilize, porque às vezes, né, tem... Eu, por exemplo, vivi a experiência de que morreu um tio e uma tia e vieram pessoas, primos, morar com a gente. Então, isso tudo tem a ver com o que é que você espera poder transmitir para o outro. O outro lá fora, mas principalmente o outro aqui dentro. Legal. E não fica no campo da fala somente, né, Maurício? É ação, né? Porque eu vejo muito esse movimento assim, eu falo para não fazer isso, mas a ação, tanto do pai como da mãe, é outra. Então o filho vai fazer a leitura dessa ação, né? Exatamente. Eu gosto muito de usar o conceito da neurofisiologia sobre neurônio e espelho. Nós temos um conjunto de neurônios que aprende por imitação. Né? Então, a questão de ser exemplo não é uma questão só moral, é uma questão absolutamente, né, neurofuncional. Se você fala uma coisa e faz outra, o teu cérebro vai identificar com muito mais rapidez o que você faz. Assim, não, ele fala, mas ele faz aqui, então o que dá certo é o que ele faz. Certo? Então, a questão de ser exemplo é uma questão absolutamente essencial. Por quê? Porque se você quer que ele viva e aprenda valores e princípios, mas você não vive, como é que vai ser? Então ele não vai acreditar nisso.